Olá, paz do Senhor a todos. Esta é a lição de número 10. Estive ausente em algumas lições devido a problemas de saúde, mas graças a Deus que Jesus fez a obra. Então esse tema é um tema polêmico, viu, gente? É ética cristã e vida financeira. Então teologicamente iremos tratar de vários assuntos que abrange esse tema. Você pode até dizer que não é polêmico, mas também quem diz isso tem um canal no YouTube que desativa os comentários. Para quê? Para que ninguém venha polemizar. Então, para eles não é polêmico. Você não vai colocar uma pessoa aí que pense o contrário. Então, não é polêmico por conta disso. Então vamos analisar os vários fatores. A verdade prática diz: as finanças do crente devem ser bem administradas para ele garantir o sustento da família, contribuir na manutenção da igreja local e ajudar o próximo. Então são três coisas aqui que é garantir o sustento da família. O cristão, ele não pode viver sem conseguir fazer isso, né? Esse sustento da família depende de cada nível social. Então, o cristão que é veaco, caloteiro, checheiro, infiel nos contratos, isso não é um cristão. Isso é uma pessoa que não se envolveu ainda com o verdadeiro evangelho. É comum que alguns de nós fiquemos endividados, mas vamos procurar não fazer isso, porque quando olhamos ao nosso redor, irmãos, vemos várias seitas que não cometem tais atrocidades. Eu não vou citar o nome aqui, mas você vê um aí que é testemunha disso, testemunha daquilo. É uma seita do Satanás. E, no entanto, eles não são infiéis nos contratos, não são caloteiros. Então, isso é uma vergonha para esse tipo de cristão que vive dessa maneira. Aí o camarada é cristão, fala em línguas, é cheio do poder de Deus, mas passa cheque sem fundo, tá com o nome sujo na praça, compra e não paga. Pega emprestado algo e não devolve, ou seja, é o típico ladrão. Mas chega na igreja, é uma benção mesmo, mas não vai para o céu não. O lugar dos tais é no lago de fogo, porque Deus não tem compromisso com quem vive uma vida de iniquidade. Isso é iniquidade. Comprar e não pagar é iniquidade, e isso leva o homem ao inferno. Vou deixar um detalhe aqui, que é a riqueza do ser humano, ela constitui na sua organização. Vamos dar um exemplo aqui, entre uma pessoa que ganha 5 mil reais e o outro ganha 10 mil reais. Qual dos dois vive melhor? E financeiramente, qual dos dois podemos dizer assim, é mais rico, né? Vamos pegar dentro das hipóteses que o que ganha 5 mil é mais rico do que aquele que ganha 10. Por quê? Aquele que ganha 5 mil, ele não tem parcela de carro, ele não mora de aluguel, ele não paga faculdade para 5 filhos, ele só tem 2. Os impostos, não é imposto de renda, o imposto de renda mesmo aposentado paga, mas os impostos para aposentadoria, o que ganha 5 mil não está pagando mais porque já está aposentado, e o outro não paga esse valor, entendeu? E o de 5 mil só compra à vista, e o de 10 mil compra fiado, a juros, paga juros de cheque especial, paga juros de cartão de crédito. Então, quando se vai ver no final disso tudo, se verifica que o que ganha menos
é mais rico do que aquele que ganha mais. Por quê? Por causa da sua organização financeira. E isso é o que todo cristão precisa ter: organização financeira. Quero falar também sobre a teologia da prosperidade. O que é isso? É um segmento que tem se enraizado em nosso meio, que diz que o fiel a Deus, ele não passa por dificuldade. Quer dizer, se a fidelidade dele for grande, for boa, ele nunca vai ficar desempregado, nunca vai ganhar pouco, sempre vai ser próspero e rico. E essa teologia também prega que a pessoa, quando é rico, vive bem, está empregado e de repente fica desempregado, a situação aperta, fica difícil, enfim, né? Passa por momentos de dificuldade que todos nós passamos. Então a pessoa diz logo que ele está sendo castigado por Deus. Isso é um castigo. Então também temos, isso é doutrina que eu considero uma doutrina diabólica. Você não encontra respaldo bíblico algum para isso, para dizer que a pessoa que está rico é porque é abençoado por Deus e o pobre não é abençoado. Primeiro furo dessa teologia satânica. Nós temos um personagem na Bíblia que o nome dele é Lázaro. Lázaro era um mendigo. Como pode mendigo ter assim, ser salvo? Porque ele estava sendo castigado e o rico foi condenado. Quebra totalmente isso. Por quê? Lázaro era mendigo, mas vivia uma vida íntegra de santidade com Deus, e independente da classe social, essa fidelidade ao homem o levará à salvação, uma vida íntegra diante de Deus. Para quebrar mais ainda essa teologia furada, nós temos o exemplo de Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, ou seja, desviava-se do mal. Daí como é que você vê um homem íntegro, reto, vivendo em santidade, Deus vai tirar tudo dele e ainda mata todos os filhos dele. Após o teste, a provação, Deus o restitui em dobro. Sim, mas ele passou por dificuldades, sendo íntegro e reto. Então desmorona essa doutrina satânica da teologia da prosperidade, onde o indivíduo precisa também, isso também é da teologia da prosperidade. Você só será próspero se você pagar. Ou seja, você quer ter uma santificação, você quer ser rico, quer ser próspero, quer ser abençoado, pague. Se não pagar, não será abençoado nem próspero. Isso não existe. Isso aí não existe. Isso é doutrina satânica também. Porque a bênção de Deus, ele manda o sol para o justo, manda a chuva para o justo e para o injusto. Para quebrar mais ainda essa teologia furada, nós temos o exemplo de Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, ou seja, desviava-se do mal. Daí como é que você vê um homem íntegro, reto, vivendo em santidade, Deus vai tirar tudo dele e ainda mata todos os filhos dele. Após o teste, a provação, Deus o restitui em dobro. Sim, mas ele passou por dificuldades, sendo íntegro e reto. Então desmorona essa doutrina satânica da teologia da prosperidade, onde o indivíduo precisa também, isso também é da teologia da prosperidade. Você só será próspero se você pagar. Ou seja, você quer ter uma santificação, você quer ser rico, quer ser próspero, quer ser abençoado, pague. Se não pagar, não será
abençoado nem próspero. Isso não existe. Isso aí não existe. Isso é doutrina satânica também. Porque a bênção de Deus, ele manda o sol para o justo, manda a chuva para o justo e para o injusto. Ele não vai exigir que você pague para poder ser abençoado. Não. Isso aí não existe. Por quê? Porque não é com dinheiro que se propicia pecado. Pecado não pode ser assim. Vamos dar um exemplo, né? Esse vídeo aqui, eu não estou fazendo ele para ser contrário aos dízimos, não. Eu estou falando aqui teologicamente. Então, por favor, não me interpretem mal. Vejam só. O indivíduo quer ser abençoado, então ele tem que dar 10% do seu salário. Se ele não fizer isso, Deus o vai mandar um devorador, que algumas pessoas traduzem como sendo um demônio, que não é o devorador, é um grilo, e vai fazer você passar por dificuldade porque você não está pagando. Então, você está comprando a sua bênção. Segundo isso, iremos analisar os aspectos teológicos do texto também. E eu vi até em um canal de televisão, olha, se você pagar, Deus vai abrir as janelas do céu e vai dar uma bênção tal. Programa de TV da escola dominical que eu assisti, que tem vários, né? Eu não vou citar, tem uns que eu assisti, então um dos comentaristas lá falou isso vai abrir uma bênção, como se aquela bênção lá, aquela janela do céu fosse vitória, bênção, alguma coisa. Não, a janela do céu significava ali a chuva, porque os sacerdotes estavam roubando os órfãos, a viúva e o estrangeiro, e Deus se coloca no lugar e diz, me roubais. Então Deus fecha as portas do céu e lança uma praga, que é um devorador, um grilo, sobre toda a plantação. Então estava todo mundo ali padecendo necessidade, e Deus envia o profeta para avisar o motivo. Ele diz, olha, faça isso para você ver se eu não vou abrir a janela do céu e repreender essa praga que está na plantação, que está devorando tudo, é o devorador. Então precisamos entender esses detalhes, que não tem nada a ver. Mais à frente irei tratar um pouquinho sobre esse conceito, essa teologia falsa que tem se intrometido também, né? Intrometido no nosso meio. Então não precisamos nos desviar desses laços malignos que fazem do Evangelho de Cristo um comércio para você barganhar algo a Deus. Não, você dá o dízimo, mas não é que você vai ser abençoado porque está dando o dízimo. Não. Você dá o dízimo, aí você vai ser salvo. Quem não dá, está condenado. Não é assim. A salvação, assim você está expiando seu pecado através do dinheiro. Ou seja, Cristo, a expiação agora não é mais por sangue. Não é o sangue de Jesus que vai tirar teu pecado. É o dinheiro que você dá. Não tem a mínima lógica afirmar isso. Eu não estou sendo contrário ao dízimo. Só estou falando dentro da teologia da prosperidade. Entendeu, gente? Então, no antigo pacto, a pessoa pagava sim. Pagava em sacrifício por pecados. Então, ele pegava o dinheirinho dele, entendeu? E fazia aquele sacrifício. Se ele pecasse, ele cometesse algum delito, então ele pegava o dinheiro, ia lá e pagava por sacrifício de delito. Então deixava o dinheiro, entendeu? Mas esse dinheiro não ia para o templo, era para os sacerdotes. Então tinha o dinheiro dos delitos e tinha o dinheiro por sacrifício de pecados. Então, para que você tivesse seu pecado perdoado, uma das expiações seria você pagar em dinheiro. Isso era uma lei judaica. Aí vocês podem estar dizendo, esse irmão está ficando maluco, isso não existe na Bíblia. Não, o que eu estou falando aqui eu provo. Vamos ler 2 Reis, capítulo 12, versículo 16. Está dizendo assim, ó: mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados não se trazia à casa do Senhor, porque era para os sacerdotes. Então, nesse texto aqui, está bem claro
que era feito o sacrifício por pecado e por delito através do dinheiro. Mas hoje, na Nova Aliança, essa lei só foi dada para o povo judeu. Assim como todo o Velho Testamento, em se falando de leis, foram dadas para o povo judeu. Quem quiser obedecer o Velho Testamento terá que guardar o sábado, terá que fazer circuncisão, fazer a Páscoa. A lei foi dirigida a um povo. E nós estamos na Nova Aliança em Cristo. E Cristo, pelo seu sangue, nós vamos a Cristo e Ele nos dá o perdão do nosso pecado de forma gratuita. Mas para o judeu, o ímpio, o gentil aqui não tem nem parte nisso. Então, o que é que acontece hoje em dia? As pessoas vão e dizem que quem não dá o dízimo é ladrão. Não é isso correto. E utilizam outro texto, além do Malaquias 3:10, de forma errada, dizem isso. Em 2 Coríntios 6:9 diz que o ladrão vai ficar fora do reino dos céus. Então eles juntam uma coisa a outra e faz com que você pague pelo perdão dos seus pecados, pague para entrar no reino do céu. E isso não é correto nas finanças do cristão. Você dá o dízimo, mas não com essa finalidade. Então a finança do cristão não é isso. E como o assunto é finanças, estamos tratando de dízimo. Então iremos analisar agora o texto que trata sobre isso. Entendeu? O dízimo você pega 10% do seu salário e leva para a instituição religiosa. Mas o dízimo judaico nunca foi dado em dinheiro e nem era dado em instituição religiosa alguma. Era para órfãos, viúvas e estrangeiros. Não tem nada a ver com isso. A gente vai estudar isso aqui aos pouquinhos. Vamos para Malaquias 3:10. Então, o dízimo, gente. E tem mais. Hoje em dia, dentro dessas falácias sobre o dinheiro, ainda tem outra coisa que é... Eu vi também num programa de TV o comentarista dizendo: vamos devolver ao Senhor aquilo que já é dele. Não, ninguém devolve nada. Só devolve quando pega emprestado. Se você não pegou emprestado, você não está devolvendo. O texto nem diz devolvais, trazei os dízimos. Não diz devolver. Por que devolver se você não pegou emprestado? Deus nem é agiota e nem empresta. Ele lhe dá a bênção por completa. E você trabalhou, aquele salário é seu. Então você não pode roubar o seu próprio salário. Vamos para a teologia do assunto, né? Vamos abrir em Malaquias. Antes de lermos Malaquias capítulo 3 e versículo 10, aliás, todo o capítulo 3, eu gostaria de citar um texto aqui de Salmo, capítulo 37, versículo 25, que a teologia da prosperidade, ela diz que que a riqueza é a recompensa dos fiéis. Foi fiel, tá certo. Veja, Salmo 37, Davi diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Então as pessoas pegam esse texto e o colocam como se fosse um mandamento. Eles leem isso, mas interpretam assim: Deus, a partir de agora, diz que nenhum justo ficará desamparado e nenhuma semente do justo mendigará o pão. Não, quem está falando aqui é Davi. Davi está dizendo que ele, desde a mocidade e agora chegou à velhice, nunca viu o justo desamparado, nem os seus descendentes mendigarem o pão. Ele nunca viu. Ele está escrevendo isso aqui em um cântico. Salmo é um cântico. Então, não é uma lei criada por Deus para que ninguém mendiga. Assim você vai dizer que todos os mendigos não são justos. Com isso, você vai dizer que aquele que está desamparado não é justo. Não, ele está dizendo dentro da riqueza que ele vivia, dentro da prosperidade em que Israel estava, ele, em particular, nunca viu. Então, para quebrar esse conceito, nós temos Lázaro. E temos também Jó, porque Jó ficou desamparado e sem nada na vida dele, absolutamente nada. Então,
Jó era um homem justo, íntegro, fiel a Deus. Então quebra de vez essa tese. Vamos agora para Malaquias capítulo 3. Bom, vamos começar lendo aqui do versículo 1. Se quiser abrir a sua Bíblia aí para acompanhar comigo o texto, seria interessante. Malaquias 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a quem vós buscais era ao Senhor. Quando as coisas estão difíceis, então as pessoas vão buscar ao Senhor para que Ele ajude, dê um escape para aquela situação. A aflição faz isso, levanta o clamor. Então eles ali estavam buscando. Mas não só o Senhor, porque ele diz, e o mensageiro da aliança. Essa aliança aí seria um conserto. Então eles estavam querendo um conserto, eles estavam desejando isso. Eis que ele vem, diz o Senhor, o mensageiro da aliança, o conserto. Então quem vai vir aí? É o conserto. Conserto por quê? Porque algo está errado. Como é que Deus vai fazer um conserto se está tudo certo? Não, não está. Então, versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Quem aparecer? O mensageiro da aliança, o conserto. Porque ele será como o fogo do ourives. Fogo do ourives aqui, gente, ele está sendo retratado e colocado como um purificador. Por quê? Porque se purificava o ouro com o fogo. Então ele está dizendo aqui que vai enviar um mensageiro do concerto, que vai fazer uma purificação com fogo. Então essa purificação com fogo é para purificar mesmo, gente. É o concerto com fogo, é para purificar. Virá como fogo de ourives e como sabão do lavandeiro. Por que sabão aqui, gente? Porque sabão é para purificação, também para limpeza. Será que o negócio ali estava fraquinho? Não, gente, estava muito forte. Ele precisaria de fogo, como o ourives usava o fogo para purificar, tirar a sujeira e depois lavar tudo aquilo para ficar limpo. Então esse seria o conserto. O sabão seria para limpar e o fogo para purificação. São duas coisas aqui nesse conserto e não uma apenas. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. E purificará quem, gente? Versículo 3, os filhos de Levi. Quem eram os filhos de Levi? Os filhos de Levi eram os sacerdotes levíticos. Então ele está dizendo aqui que vai enviar um mensageiro, um concerto da aliança. Esse concerto da aliança vai ser feito com fogo e água. E ele vai se sentar como fundidor e purificador de prata. E purificará quem? Os filhos de Levi. Então esse texto aqui ele está sendo dirigido em profecia, através de Malaquias, para os filhos de Levi, que eram os sacerdotes, e os refinará como ouro e como prata. Esse é o conceito e a promessa sendo feita aqui nessa profecia. Quem será purificado como ouro e prata? Os filhos de Levi. Então ao Senhor trarão oferta e justiça. Ou seja, as ofertas deles não estavam sendo alcançadas, porque eles não estavam purificados nem limpos. Entendeu? Aí o versículo 4. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Será por quê? Porque não estava sendo agradável a oferta de Judá e de toda Jerusalém ali. Por quê? Porque o sacerdote estava desconcertado e precisava de um conserto. Então veja.
como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós. Vós quem aqui, gente? Quem é vós? Quem estava precisando do conserto? Quem? Os sacerdotes. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Ou seja, os sacerdotes estavam cometendo feitiçaria. Eles exerciam isso dentro de Israel. Contra os adúlteros, eles estavam em pecado adulterando. Contra os que juram falsamente, estavam cometendo esse pecado. Quem? O conserto com eles. Por quê? Porque eles estavam cometendo isso. Eles quem? Os sacerdotes. Contra os que defraudam o diarista em seu salário. Eles não estavam pagando devidamente. Estavam defraudando, roubando. E a viúva, ou seja, a lei judaica, dizia que a viúva, o órfão estrangeiro, ele tinha que receber ajuda do templo, dos sacerdotes, era direito. Então aqui no versículo 5 ele diz, olha, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro. Então eles estavam ali, olha, retirando, as viúvas e os órfãos estavam morrendo de fome, o estrangeiro também não tinha ajuda, não tinha nada. Por quê? Porque o sacerdote não estava ajudando. Ele estava envolvido com feitiçaria, com roubo, porque isso é roubo. Entendeu? Ele defraudava os trabalhadores, esse direito deles, eles não tinham, deixava eles morrerem de fome. Versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Eles faziam isso e não temiam. Versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó. Pronto, há uma diferença aqui entre filhos de Israel e filhos de Jacó. Quando ele fala em filhos de Jacó, ele está falando sobre aquela liderança de cada tribo. O responsável ali por cada tribo era o cabeça ali. Quem comandava cada tribo era o responsável por ela. Como cabeça tribal, entendeu, gente? Liderança tribal. Então, não sois consumidos. Quer dizer, esses líderes, eles estavam também comprometidos com os sacerdotes para cometer tais atrocidades e tirar o direito, perverter esse direito e roubar o que pertenciam a eles. Desde, versículo 7, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos. Vos desviaste. Quem é que se desviou? Os sacerdotes. E não os guardais. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, vós quem, gente? Os sacerdotes. O gentil aqui não tem nem parte com isso. Então, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Vós quem? Os sacerdotes. Entendeu? Está sendo direcionado para ele. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Porque os dízimos e as ofertas eram para órfãos, viúvas e estrangeiros, também além deles. E eles estavam, e ainda tinha o salário, né? Os trabalhadores. E eles, os sacerdotes estavam roubando. Então veja aqui que são duas coisas são roubadas nesse texto. É roubado os dízimos e as ofertas. Ofertas, ninguém vai ser ladrão por não dar oferta. Não tem a mínima lógica isso, porque a oferta ela é dada voluntariamente. E se é voluntário, você não peca se não der. Não há pecado nisso. Então, como é que se rouba a oferta? Indo lá e não dando o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro. Eles estavam roubando. Então era assim que roubava, não só os dízimos, mas as ofertas. Então muitos leem apenas dízimos. Roubamos dízimos. Eles roubaram o dízimo, não roube o dízimo. Mas esquecem de colocar ofertas. Mas ofertas ninguém tem como roubar por não dar. Então a interpretação do texto está errada. Esse roubar dízimos e ofertas aqui é
é uma resposta às perguntas: em que te roubamos? A gente não pergunta em que te roubamos. Quem perguntava isso era o sacerdote, mediante a repreensão. Então Deus diz: nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Porque Deus se transformou em quê? Nos órfãos, nas viúvas e nos estrangeiros, e castigou a nação. Por isso que ele disse: em quem me roubaste? Então, quando roubava o direito do órfão, da viúva e estrangeiro, era como se estivesse atingindo a Deus, porque Deus não permitia aquilo e amaldiçoou eles. E disse: com maldição sois amaldiçoados, presente, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Então está falando apenas de todas as tribos ali. Então, gente, aí ele entra e diz: trazei todos os dízimos, no plural aí, a casa do tesouro. Plural por quê? Porque existiam vários dízimos. Então tinha dízimo do animal, os dízimos dos animais, dízimos dos vegetais, das hortaliças. Então eram vários dízimos, só não se dava dízimos em dinheiro, não era permitido. Se fosse distante, ele vendia, chegava lá, comprava para poder dar. Por isso que tem aquele comércio lá. Não se podia dar dízimo em dinheiro. Eu estou falando do dízimo judaico. Entendeu? Então, dízimos no plural. Continuando o texto do versículo 10. Para que haja mantimento em minha casa. Então, quando ele diz trazer os dízimos à casa do tesouro, ele não está dizendo aqui ao templo evangélico, a uma instituição religiosa. Isso era um compartimento dentro do templo, chamado Casa do Tesouro, que ali eles armazenavam despojos de guerra, alimentos, animais, hortaliças, porque eles pudessem distribuir. Então não era para templo, para nada disso, para pastor, que nem existia na época, não tem nada a ver, aqui está sendo do judeu. Para que haja mantimento na minha casa, ou seja, aqueles animais que eram trazidos eram ofertados e era para sustento dos sacerdotes. E eles não estavam fazendo isso. E depois, fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Gente, tem gente que interpreta janelas do céu aqui como bênçãos de Deus. Se você der o dízimo, Deus vai te dar muitas riquezas, vai abrir as janelas do céu e você será muito abençoado. Não tem nada a ver isso não, gente. Quando ele fala aqui janela do céu, é porque ele disse lá, no versículo 9, com maldição sois amaldiçoados. Por quê? Porque Deus fechou as janelas do céu, ou seja, a chuva. Isso trata-se de chuva. A janela do céu aqui trazia chuva e Deus fechou. Fechou o que? A janela. Nada descia, nada passava. Está fechado. Então Deus disse: eu vou abrir as janelas do céu. E veja só, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolher, e por causa de vós quem? Sacerdote, repreenderei o devorador. Devorador não é Satanás, gente, nem diabo, nem nada disso não, nem aquela pessoa que você não pagou o dízimo, então Deus vai mandar um devorador. O que é isso? Vai consumir, vai quebrar tudo na sua casa, você vai precisar de comprar as coisas novas, tá vendo? Era mais barato se você desse o dízimo. Olha, seu dízimo seria R$100, você agora teve um prejuízo de R$500. Por quê? Porque Deus enviou o devorador porque você não pagou. Então isso é uma falsa teologia, está errado e não pode ser pregado, porque nós como cristãos não podemos pregar mentiras. Então o devorador aqui era uma praga que estava na plantação. Deus castigou, amaldiçoou, retirou a chuva, mandou um devorador, que era uma espécie de grilo que havia na época, que acabava com tudo. Era um tipo de inseto que destruía toda a plantação. Então Deus disse: olha, eu vou retirar, vou repreender ele, o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Ele quem? O devorador. Então o devorador, ele destruía os frutos da terra.
Por quê? Porque Deus está dizendo isso aqui, do versículo 11, ele está dizendo, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele quem? O devorador, não destruirá os frutos da vossa terra. Essa era a função do devorador, não tem nada a ver com o demônio. E a vossa vida no campo não será estéril, ou seja, a terra não estava produzindo nada, porque estava sob a maldição de Deus. E ele assina e diz o Senhor dos exércitos. Então aqui tem, e todas as nações vos chamarão de bem-aventurados. A nação de Israel seria chamada pelas outras nações de bem-aventurados. Não está dizendo aqui que as outras nações teriam que dar o dízimo, não. Entendeu? Nações aqui é plural, chamarão vocês de bem-aventurados. Por quê? Porque iriam ver o crescimento, entendeu? No versículo 12, no finalzinho, porque vós sereis uma terra deleitosa, vós aqui é a nação. Diz o Senhor dos Exércitos, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Gente, a coisa é séria aqui. Então, ainda, eu não vou me prolongar mais ao texto, porque eu estou falando apenas de finanças. Então, não achem, não pensem que se você não der dízimo, você será condenado ao inferno, que a sua salvação depende de dinheiro. Não. O seu perdão e a sua salvação, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então, nada do que você for fazer com suas mãos irá fazer uma manutenção da salvação, ou seja, todos os meses você terá que fazer uma manutenção. Olha, esse mês você já está salvo. Ah, sim, já estou, eu paguei o dízimo, pagou, então está salvo. Não, não é assim. A salvação é de graça, ela veio para você de graça. Se você quer dizimar, como Abraão dizimou, e pegar 10% do que você recebeu, você pega e dá para a obra, para a igreja, para o templo, você está dando ali para os pastores, mas não como salvação. Então é isso que eu estou falando. Olha, o dinheiro é de cada um de nós, cada um faz o que quer. Quem quer pegar 10% dá, quem quer pegar 20% dá, quem quer pegar 30%, quem não quer pegar nada não dá, quem quer dar oferta dê. Gente, isso não atrapalhará a sua salvação. Então, se alguém chegar e te disser que quem não dá dízimo é ladrão e ladrão não tem vez no reino do céu, repreenda essa teologia satânica em nome de Jesus Cristo, porque a salvação é de graça. Entendeu? Vamos ver alguns outros textos para inteirar, mas corroborar com o assunto, corroborar. Veja bem, a gente não pode dizer que dízimo é fé, dízimo é gratidão, é adoração. Não, dízimo é dinheiro. Hoje, nos cristãos, né? Eles dão o dízimo do salário, não é um dízimo judaico, não é o dízimo de Malaquias, do Velho Testamento, judeu, não. É o dízimo que Abraão quis dar a um rei. Vamos citar um exemplo. Abraão, ele não deu o dízimo querendo obedecer lei alguma, não. Ele deu um presente ao rei. Ele pegou a 10ª do que ele tinha ganho na guerra, que seriam escravos, mulheres, animais, ouro. Ele pegou tudo que ele tinha e doou para o rei. Era um presente para o rei. Então, esse presente foi uma 10ª. Então, não vamos levar para a situação, quem dá o dízimo vai ser rico, vai ser abençoado, não. Porque um dos homens mais ricos do mundo, que já chegou na cadeira do primeiro, é Bill Gates. Bill Gates é ateu. Estou citando o nome aqui porque para efeito de estudo. Então, Bill Gates é um ateu e é o homem mais rico do mundo, é um milionário. Ele chegou a doar 500 milhões de dólares para instituições de caridade. Estou falando de 500 milhões de dólares. Então, ele saiu do ranking do homem mais rico porque queria ajudar, queria doar. Mas é ateu. Ateu, gente, a situação é difícil. Então, se você for colocar o dízimo como adoração, como fé, como gratidão, então o mendigo ele dá um dízimo de R$5. Então, digamos que existe um milionário que dê um dízimo de 50 milhões todo mês. Então, esse que dá 50 milhões tem mais fé do que aquele que dá R$5. Mas não é fé? Não, não é fé. É dinheiro que está sendo dado.
é gratidão. Então aquele que está dando 50 milhões por mês, ele está sendo mais grato do que quem dá 5 reais. E ainda tem gente que sobe no púlpito da igreja e diz: vamos adorar a Deus com os nossos dízimos. Mas ninguém vai adorar a Deus com dízimo. A dinheiro não é para adoração. Dinheiro é para ajudar o templo, pagar uma luz, uma água, salário de pastor, a manutenção, enfim, com carro, plano de saúde, funcionário. Tudo isso é alimento para os pastores. Então, tudo isso é dado para que a igreja ajude em moradia, saúde. Tudo isso é dinheiro que é dado, não é gratidão, não é fé. Não é definido. Eu estou dando fé aqui, irmão. Eu estou dando a gratidão. O senhor está grato? Estou dando meu dinheiro. A gratidão é eu estou pagando a minha gratidão. Gratidão não é com dinheiro que se paga, nem fé se paga com dinheiro. Então, isso aí é uma coisa errada que a gente precisa corrigir. Só que está difícil, porque se enraizou completamente. Quero chamar vocês a lerem Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher no campo. Então, era uma colheita de um ano, então se recolhia cada ano o dízimo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolherei para fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos. Quem é que come dízimo aqui? Aí a pessoa diz: não, dízimo é fé. Você vai comer a fé? Dízimo é gratidão. Você vai comer a gratidão? Não, dízimo é para adorar o Senhor com Deus. Você vai comer a adoração, engolir, ingerir? Não vai. Então, 14:22 de Deuteronômio: comerás o dízimo do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das vacas e da tua ovelha, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que não possas levar o dízimo, por estar longe de ti, o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os. Você vai vender o que? O dízimo. Você não pode vender o seu dinheiro. Não existe. Se dízimo é fé, você não vai vender sua fé, você não vai vender sua gratidão, não vai vender sua adoração. E ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho. Quando chegava lá, tinha aquele comércio para isso. E ainda tem um pequeno detalhe aqui: por bebida forte e por tudo o que pedir a tua alma. Come-o quê? Os dízimos. Ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Então eles tomavam bebida forte. O que é bebida forte? Hoje, gente, temos bebida forte. Cachaça, uísque, tudo isso são bebidas fortes. Então havia uma bebida naquele tempo que seria bebida forte. Então eles bebiam. Porém, não desampararás o levita, que o dízimo era para ele, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, veja, a cada 3 anos, terminou os 3 anos, todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas, não era levado para o templo. Então, se você quer dizer que quer seguir o dízimo está dizendo aqui que a cada 3 anos ele tem que ficar com você, não é para você dar a ninguém. Então virá o levita, pois tem parte na herança contigo, e o estrangeiro está onde ele virá? Na tua casa. E o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas. E comerão o que? O dízimo, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizerem. Então, e tomarás, gente, ali, eles pegavam aquele ano todinho, aquele dízimo do ano todo, e levavam para casa, não davam tempo. Hoje a gente, se fizer isso, é ladrão. E olha, Êxodo 30:16, versículo 16: e tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel, e o darás a serviço da tenda da congregação, e será para a memória dos filhos de Israel diante de Deus, para fazer expiação pelas vossas almas. O dinheiro também era dado para expiação dos filhos de Israel. Então, gente, não tem nada a ver isso não. Hoje em dia isso não existe. Você queria seguir o dízimo,
como o povo de Israel, não. E nem pagar para perdão dos pecados ou para ser salvo. Isso é importante. O dízimo você dá porque aí você quer contribuir, é uma oferta. Dízimo hoje é uma oferta. As coisas de Deus, meu irmão, não se conseguem por dinheiro. Seria errado. Ser do ministério é um dom dado por Deus. Nós vemos isso em Romanos, capítulo 12. Deixa eu ver aqui o versículo. Romanos 12, versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar. Por quê? O versículo 7 diz isso. Quando você chega no versículo 6, olha, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria. Então, o ministério, gente, é um dom de Deus. Então, vocês se lembram em Atos 8 e 20, leiam toda aquela história, onde o homem queria pagar pelo dom. Então, Pedro diz em Atos 8 e 20, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Então, se o ministério é um dom de Deus e você recebe, é motivo de perdição, porque o dinheiro é para perdição. Você não pode receber por pregar, por exortar, por ensinar, por doutrinar, por visitar. Isso não pode ser feito. E esse canal aqui é para combater os erros bíblicos. Estou falando aqui teologicamente. Quem não quiser pode sair do canal, continuar na enganação. Mas eu não estou aqui criando motim para que alguém deixe de dar o dízimo. Não, estou explicando dentro da Bíblia, porque a lição está pedindo isso. Então, para quem eram os dízimos? Eu vou adiantar mais, números 18 e 21. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos por herança. Então, por que ele fez isso? Pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Então, ali eles recebiam. Então, Hebreus 7 e 5 diz que o dízimo só poderia ser dado aos filhos de Israel. Aos filhos, só poderia ser arrecadado pelos filhos de Levi. Entendeu? Não poderia ser arrecadado por ninguém. Certamente, olha, Deuteronômio 14, 22, certamente darás o dízimo de toda a tua semente, do fruto da tua semente, que cada ano se recolher no campo. Então, o dízimo era da semente também, e era uma vez por ano. Olha, o terceiro ano, Deuteronômio 26 e 12, esse dízimo ele precisaria ser dado ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. E para que comam dentro da tua porta. Então não era levado para Jerusalém nem para o templo. Deuteronômio 26 e 12. Dízimos do terceiro ano. Quando terminava o terceiro ano, então ele não levava mais o dízimo. Aquele ano esse dízimo servia para órfão, viúva, estrangeiro. Hoje em dia muita gente diz, pegue seu dízimo, não dê ao pobre. Não, você dá o seu dízimo a quem você quiser. Porque além de não ser dízimo de comida, que não é o dízimo judeu, você dá uma oferta do seu dinheiro. O seu dinheiro é seu, você faz o que você quiser com ele. Neemias 13 e 12. Então, todo Judá trouxe o dízimo do grão, do mosto e do azeite às celeiras. Haviam celeiras para isso. Por quê? Porque dízimo era isso, alimento. Então, além de mandar na casa do Senhor, trazer todos na casa do tesouro e não a casa do Senhor. Casa do tesouro era um compartimento à parte. Entendeu? Então, resumindo, gente, eu quero terminar isso aqui para deixar um versículo em Lucas capítulo 9, que é para aquelas pessoas que dizem que tem que, quando for pregar, sair com dinheiro, com riqueza, que vive da obra não, vive do dinheiro que é dado a ele, que os irmãos ofertam. E essa oferta é chamada dízimo cristão, porque dízimo judaico não era em dinheiro.
Então, Lucas 9:1. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, um item, nem alforge, 2 itens, nem pão, 3 itens, nem dinheiro. A gente tem que ter dinheiro para pregar, né, gente? Nem tem as 2 túnicas. Então ele disse: olha, se você... Os discípulos, ele falou isso com os discípulos. Pedro até pediram esmola a ele não tinha, ele não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Isso era o que ele tinha, porque dinheiro nem para dar esmola ele tinha. Situação difícil. Então não é porque a pessoa é pobre que é amaldiçoado por Deus, ou porque não dá dízimo, porque Pedro não tinha uma esmola. Imagine, será que Pedro era amaldiçoado? Não. Então vamos cada dia mais nos inteirar nos assuntos e pregar o que é verdadeiro. E você que é cristão dentro da lição, que vive caloteiro, passando cheque sem fundo, pegando emprestado, meu irmão, o seu lugar é no inferno e depois no lago de fogo. Prime pelo evangelho, não cause escândalos aos judeus, nem a gregos, nem à igreja de Cristo. Você não pode estar causando escândalo. Você já pensou, você passando na rua, vai à igreja, olha ali, velho, não gosta de pagar ninguém. Isso é pilantragem, acerta serviço, não compre e come o dinheiro. É ladrão. E ladrão, esse sim é ladrão, que está roubando. Não tem parte no reino dos céus. Então, se você está com seu nome sujo, ore e peça a Deus forças para que você possa limpar. É claro que cada caso é um caso. Deus sabe do seu coração e sabe até onde vai as suas necessidades, sabe o que você pode fazer ou não. Então, se você não pode pegar emprestado, não pegue. Se você não pode comprar fiado, não compre, para não escandalizar. Viu, gente? É melhor pedir do que pedir emprestado sem poder pagar. Gente, eu quero aqui comentar, ao meu ver, viu, alguns erros da lição. Ao meu ver, não estou dizendo que ele se equivocou ou errou, não. Ao meu ver, eu particularmente considero um equívoco aqui, mas ninguém é perfeito, né? Então ele colocou aqui no 3º tópico que o dízimo permaneceu em vigor na nova aliança. Nunca existiu isso. Nunca existiu dízimos sendo ordenado na nova aliança. Então cita equivocadamente Mateus 23 e 23, onde ele diz: ai de vós, vós quem? Essa é uma fala narrativa dirigida aos escribas e fariseus. Então, ai de vós, escribas e fariseus. Não é ai de vós os gentios. Não, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã e o endro e o cominho. Então, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho. E desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, como os escribas e os fariseus davam os dízimos segundo a lei, eles teriam que dar porque eles plantavam. Então, como eles plantavam ali, aos que plantavam era dado esse dízimo. Quem não tinha plantação, ele não dava dízimo. Porque quem não criava animais também não dava dízimo. Porque dízimo não era dado em dinheiro, era dado dessa maneira. Era com animais, hortaliças, vegetais. Então, ai de vós, aí pega um texto que está sendo direcionado a escribas e fariseus hipócritas e vem querer colocar para os gentios. Isso é um erro. E pensa que deve ser obedecido porque está na nova aliança, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho. Se for para obedecer, meu irmão, você vai ter que pegar hortelã, cominho e endro e dizimar. Você não faz isso, você não tem como fazer isso. Aqui não está dizendo: pegue 10% do seu salário e leve para a instituição religiosa. Não está dizendo isso, gente. Então isso é uma coisa, é um equívoco aqui, utilizar um texto com uma finalidade que não foi direcionada para isso. E o mesmo se dá em Lucas 11:42, porque diz mais o endro e a colhinha, e o cominho,
hortaliça, ai de vós. Então é uma segunda passagem no livro de Lucas que narra a mesma saudação. Então no versículo 42 e 43 ele ainda diz: ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos na sinagoga, as saudações na praça. Isso não está sendo direcionado a gente. Não está sendo, gente. Não é só o 42, não. É o 43 também. E outro equívoco mais abaixo, ele diz: é mandamento na lei, é mandamento da lei e da graça, da antiga e da nova dispensação. Bom, isso é outro equívoco grave, porque não existe na graça, no Novo Testamento, na nova aliança, nova dispensação, uma ordem que diga assim: trazer os dízimos à casa do tesouro. E se houvesse, você teria que levar lá no Templo de Jerusalém, porque a casa do tesouro é lá. Não tem lógica isso. Então, não existe uma ordem que diga: trazei 10% do seu salário para a instituição religiosa que você faz parte. Não tem isso. Então, não adianta querer forçar. Não existe. Não é porque tem um texto na Bíblia que está no Novo Testamento que ele deve ser obedecido porque consta lá. Não, gente, a gente não pode pegar uma teologia dessa e querer dizer que o que está escrito é para ser cumprido. Não. Vamos fazer um exemplo. Lucas capítulo 2, versículo 22. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho será consagrado ao Senhor. Gente, isso aqui está no Novo Testamento. Está sendo realizado no Novo Testamento. Entendeu? Versículo 24. E para darem ofertas, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. Aqui está dizendo que Jesus foi circuncidado, que a Maria, ela ofereceu a lei do Senhor, rolas e pombinhos. E está no Novo Testamento. E ainda fala da purificação dela, porque ela teria que se purificar, porque teve um menino, então seriam 7 dias imunda. Então, para que ela tivesse a purificação, ela teria que apresentar essa oferta. Entendeu? Se fosse uma menina, seriam 14 dias. E está escrito na lei do Senhor, todo macho. Então, esse acontecimento se deu no Novo Testamento. Mas não significa que nós devemos fazer o mesmo. Nós não devemos ser circuncidados, não devemos fazer ofertas de purificação de criança quando nasce, de mulher, e muito menos levar um par de rolas e 2 pombinhos. Então, não tem nada a ver, porque está na lei, está no Novo Testamento, na nova eleição. Precisa saber o que é uma ordem sendo dada para os gentios. Então, se não tem uma ordem sendo dada para os gentios, que é para se fazer circuncisão, eu não posso pegar esse texto aqui e criar uma lei em cima dele. Então, se não tem uma ordem dizendo que é para se trazer dízimos, eu não posso pegar uma parte que diz que os escribas e fariseus deveriam dar o dízimo. Peraí, não posso dizer que é lei, principalmente para os gentios. Então, a lei dos gentios é uma, a lei dos gentios é outra. Eu quero encerrar aqui, comprovando isso, e quero ler Efésios, capítulo 2. Então, vamos abrir aqui, deixa eu ver aqui, Efésios, capítulo 2. Vamos ler do versículo 11 em diante. Portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, erais gentios na carne. Erais gentios na carne. E chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Que naquele tempo estavais sem Cristo. Olha, gentios, estavam sem Cristo. Separados da comunidade de Israel. Não pertencíamos à comunidade de Israel para dar dízimo, para fazer purificação, para nada. E estranhos às alianças da promessa. Não tínhamos aliança de promessa, coisa nenhuma. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Éramos gentios, não tínhamos parte com isso. Então, da velha aliança passou. Mas agora em Cristo, vós, que antes estávamos longe, gente. Já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Havia uma parede que nos separava. Então, quando Ele ordenou isso, não foi para nós, foi para o povo judeu. E na nova aliança, não tem. Por quê? Porque não somos judeus nem recebemos a lei dele. Fomos feitos um outro povo, um único povo, nem judeu e nem grego. Somos cristãos.
Versículo 15. Na sua carne desfez inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Então, gente, não temos dízimo, não recebemos dízimos. Então, para que você diga, ou alguém aí diga na escola dominical que o dos dízimos foram restabelecidos na nova aliança que estão em vigor, você tem que trazer uma ordem assim, trazer os dízimos à sua instituição religiosa, porque nem a casa do tesouro você pode trazer, porque a casa do tesouro é lá em Jerusalém, e para dar os filhos de Levi também não pode. Então você tem que pegar uma ordem, os gentios paguem dízimos em dinheiro do seu salário. Como não tem isso, não foi estabelecido. É pecado dar dízimos? Não, não é pecado. Quem quiser dar, dê. Quem não quiser dar dízimo, é pecado? Não, não é ladrão, não é pecador, não é nada disso. Quem te disser isso é mentira e repreende em nome de Jesus. Gente, um grande abraço a todos vocês. Fiquem na paz, o vídeo já está longo, desculpem. Eu queria falar sobre outros assuntos, mas infelizmente não dá, senão já vai passar horas aqui. Um abraço.